Opa, cheguei. Boa noite, boa tarde, bom dia, não sei que horas você vai ver esse conteúdo, mas estamos juntos e conectados aqui no Bonde do Polo. Se eu só ajeitar o negócio aqui no meu computer e vamos pra live. Não sei se meu áudio está saindo bem aí, que eu tô com esse fone aqui, mas vamos começar dando boas-vindas a todos que estão conosco. Sejam todos muito bem-vindos a este conteúdo aqui no Bonde do Polo. Hoje com o nosso amigo pastor Claudinei, falando dos 7 Espíritos de Deus. Bom, vocês que já entraram aí, me fala como é que tá o áudio aí, tá certo? Tá tudo ok? Me fala aí, por favor, se tá tudo bem. Vocês estão me ouvindo bem aí? Precisava só para ter certeza que esse fone tá funcionando aí para o nosso conteúdo continuar. Me fala aí se estão me ouvindo ou não, por favor, nos comentários. Bora começar? Ixi, eita, somos do Bonde do Polo, Polo 29, de segunda, quarta e sexta. São 3 dias na semana. Nós estamos fazendo lives às 20 e 29. A cada live um convidado diferente, a cada live um conteúdo diferente, um conteúdo extraordinário e evolutivo para as nossas vidas. Tudo ok? Opa! Já mandei o convite para vocês entrarem aí, hein? Pastor Claudinei, Alex, não sei se o Leandro vai chegar na área, mas vamos que vamos. Vamos falar hoje dos 7 Espíritos de Deus. Deixa eu só mandar um aviãozinho aqui, vocês mandem aí também. Vou mandar um aviãozinho aqui já para a turma. Já estou selecionando o pessoal aqui dos meus contatos para receber esse avião. Vamos lá. Seleciona aí uns 10 ou 20 contatos seu aí para receber esse aviãozinho e participar da live conosco, que hoje vai ser explosão total. Vamos explodir aqui o Instagram com o conteúdo poderoso de conhecimento, de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, intimidade com o Criador e assim vai, muito mais por aí. Deu? Já mandei aqui, esperando o convite de vocês, hein? Esperando o convite de vocês. Todos que entrarem aí, sejam todos bem-vindos. Todos vão receber uma mãozinha de cumprimento meu aí. E vai em nome da equipe. Vai em nome do Leandro, vai em nome do Alex, vai em nome do pastor Claudinei também, que está na área. Mandem um convite aí, por favor. Ó, a pastora Sanira aí conosco. Ó, já vi. O convite do Alex aqui. Tá mudo ainda, gente? Tá mudo ainda? O Alex entrou aí, ó. Tá com o Google aberto. Ficou mudo o seu, aí eu saí e falei, será que é o meu? Saí, entrei, agora você tá falando. Eu acho que era meu fone mesmo. Queria usar o fone, mas não tem jeito não. Vou ver se eu coloco o outro aqui, porque com o fone fica melhor, né? A qualidade do áudio. Sim, com certeza. Vou colocar esse outro aqui, que aí não pega fone ambiente, né? Pastor Claudinei, manda aí seu convite para entrar na live. Você tem que clicar aí nessa televisãozinha que aparece com mais aí dentro. E agora, hein?
Agora, será que vai funcionar o áudio? Vê aí, Tá Alex. funcionando. Opa, Tá legal. tô te ouvindo também. Aí, ó, Maravilha. voltou, beleza. Deixa eu só ajeitar minha câmera aqui para aparecer meu rosto direito. Opa, voltou o som, ótimo. Então vamos lá, se vocês estavam me ouvindo, eu vou falar de novo. Eu já mandei aqui uns 20 aviõezinhos, vou teclar de novo aqui no meu aviãozinho, vou mandar mais aviãozinhos aqui. Eu vi que o pastor Claudinei mandou o convite aqui, eu já vou aceitar o convite do pastor Claudinei, ele vai entrar. E como eu estava falando antes, nós somos do bonde do Polo 29, segunda, quarta e sexta, temos lives aqui às 20 e 29, sempre com um convidado diferente e um tema diferente. E o tema de hoje é radical. 7 Espíritos de Deus. Será que alguém já ouviu falar nisso? Será que alguém já estudou sobre isso? Já enviei os aviãozinhos aqui, vou aceitar o convite do pastor Claudinei. E aí, Alex, como é que você tá, meu filho? Tudo jóia. A esposa do pastor Claudinei tá aí, ó. A pastora Débora é a esposa do pastor. Ah, eu dei boa noite para ela também. Acho que na hora que estava muda ela não me ouviu, mas boa noite, seja bem-vinda. Pastora Sani também está aí, mude sua rota. Olha aí, chegou o homem, hein? Chegou o homem. Qual cidade que ele mora mesmo? Itacoaxetuba. Vou deixar ele falar, vou deixar ele falar. Fala aí, pastor. É o mais bonito lá de Itaquá, rapaz. Eita, rapaz, quem dera. Eu orei muito para ter uma esposa abençoada. Minha esposa não orou tanto, olha lá. Entrou eu. Hoje eu tô morando em Itacoaxetuba, por enquanto. Seja bem-vindo Mas à a nossa nossa igreja live. fica em Suzano. Já agradecemos desde já sua presença aqui conosco. Para nós é uma alegria, uma felicidade estarmos juntos mais uma vez, né? O ano passado você fez lives conosco e esse ano, de novo, a primeira vez esse ano, e vai ser a primeira de mais que virão. É ou não é, Alex? Exatamente. É bom. O pastor Claudinei, ele tem um coração gigantesco, ele tem um grupo. Já vou dando os spoilers aqui já. Já vou dando os pode spoilers. mandar, né? Aqui a gente não segura nada, a gente libera tudo, porque tudo é tenso. O pastor Claudinei, ele tem um grupo de estudo, que eles estudam a Bíblia. E agora ele está estudando um livro que... Pode falar? Pode falar, pastor? Pode falar, pode mandar. Ele está estudando um livro que chama Apocalipse. Se você já ouviu falar, tem curiosidade, depois entra aqui. Aonde que entra aí, ô Julimar, para seguir o pastor? Como aqui, faz? aqui nessa setinha aqui em cima, ó. Você clicando aqui vai aparecer o Instagram do Bonde do Polo, o Instagram do Alex e do pastor Claudinei. Segue o pastor, lá vai ter um link para você entrar para esse grupo. Se você acha interessante, se você tem curiosidades, vai estar lá, clica e entra para o grupo, que vai ser um prazer, né, pastor? Participar desse grupo aí. Sim, toda terça-feira, às 21 horas, nós temos 1 hora, das 21 às 22, estudando Bíblia. Né? Estamos estudando Apocalipse agora. E nunca fica até as 21, né? Sempre vai até as 22, 22h30. Que passa. Coincidência! E quando eu te convidei, eu falei, olha, eu queria que a gente fizesse uma live baseado aí um pouquinho no livro do Apocalipse. Você lembra disso ou não? Lembro, sim. E eu nem sabia de nada, hein? É a unção, é a conexão divina, hein? Era propósito já. Já era propósito. Com certeza, com certeza. Então vamos lá, queria dar boa noite, bem-vindos a todos que estão aí entrando, bem-vindas, bem-vindos. Aproveita, já entra, já toca no aviãozinho, já manda essa live para 5 pessoas pelo menos, pega o seu caderno e caneta, porque vai ter vários conteúdos aqui, várias e várias chaves, que talvez você não entenda. Eu vou colocar o tema aqui, enquanto isso o pastor Claudinei já vai se apresentando aí, por favor. Bora lá, gente. Para quem não me conhece, uma grande parte me conhece. Meu nome é Claudinei Lázaro. Sou pastor aqui na Reino Church de Suzano. A gente está mudando de endereço. Estava no centro de Suzano, agora tem lá para Miguel Badra. A gente vai ficar na Avenida Miguel Badra, número 2160. 2126. A exposição para aqui, 2126. Né? O número é novo, irmãos. O número é novo. Corrigiu. 2126, Avenida Miguel Badra 2126. Tá arrumando o salão ainda, tá começando ainda, tô quebrando tudo lá. Daqui uns 15 dias nós já estamos num salão novo, Reino Church Suzano. Top.
Que bênção. Será um lugar de desbloqueios e de libertação para todo o povo da região. Eu já profetizo isso. Amém, amém. Em nome de Jesus. Então, ó, eu Poderoso já demais. coloquei o tema aí, eu escrevi espíritos com letra minúscula. Eu não sei se você prefere com minúscula ou maiúscula. Olha, para mim não faz diferença, né? Nem para Eu mim. sei o Deus que eu sirvo, então não faz diferença. Pode deixar aí. Se alguém Gente, quiser, sinto muito. vocês, quem está com a gente na live aí, pode dizer se já ouviu falar disso? Sete Espíritos de Deus. O livro de Apocalipse tem muito número 7, né, pastor? Tem muito. As 7 cartas, as 7 trombetas, os 7 cavaleiros do Apocalipse, Sete os 7 chifres, Espíritos de Deus, sete selos. 7 chifres, 7 pontas, 7 fogos, 7 lâmpadas. Ixi, é 7 demais, rapaz. Ô, pastor, tem algo muito curioso a respeito desses números, né? Quando é 7, ele fala de um setor. Quando é 3, fala de outro setor. Quando é 12, fala de outro setor. Tem como dar um spoilerzinho aí pra galera que não sabe? O 7, quando a Bíblia fala sobre o 7, fala sobre a perfeição de Deus para a Terra. Né? Então, para a Terra, a perfeição de Deus se resume no número 7. Então, por exemplo, do início dos tempos até o fim dos tempos são 7.000 anos. Né? Vai anotando aí. A gente já está chegando no final desses 7.000 anos aí já, viu? Já está no finalzinho dele. Então, aí vai falando dos 7 espíritos. Então, quando fala o número 7, na Bíblia está falando sobre a perfeição de Deus para a Terra. O número 12 é a perfeição de Deus no céu, né? Na parte celestial. Aí entra os 12, as 12 tribos, os 12 apóstolos, tudo mais, que já para edificação lá no plano espiritual. E é o número E o 13 é o Pai, governo o também, Filho e o né? Espírito Santo, né? É o número de governo. O número 12 é o número do governo. Sim. Aí, ó. Aí o 3 é o Pai, o Filho e o Espírito, né? Não tem nem como negar. Sabia Isso disso aí, aí. Julimar? Hã? Você sabia disso aí? Pô, pelo menos um pouquinho eu sabia disso, sim, né? Minha caneta caiu aqui, deixa eu pegar ela. Vamos lá. Eu já anotei aqui. Vamos Eu lá, não pastor, sei hoje, né? 7 Eu não sei hoje, mas tem muita gente. Perfeição de Deus para a Terra é o número 7. Ó o caderninho de anotação minha, não pode perder. Não pode perder nada. Já anotei aqui já. Hoje eu acho que não vai dar tempo de falar muita coisa, né? De falar sobre o fim dos tempos, o fim da era, ou a nova era. Vai ter mais live, né, Gilimar? Falar sobre os cavaleiros, falar sobre... A gente vai agendar outra live. Vamos fazer uma introdução hoje, aí depois a gente continua, se o povo pedir de novo aí também, né? Se o pessoal quiser, a gente faz de novo. Segue nesse assunto. Lógico. Então, Apocalipse é um livro assim, bem polêmico, né? Os antigos, primeiro assim, eu falo os antigos, eu sou pastor, vai fazer 15 anos. Estou com Jesus há uns 17, 18 anos. Comigo foi tudo muito rápido. E eu lembro que falava que quem lia Apocalipse ficava louco. Se você ler Apocalipse, vai ficar doido. Já ouvi isso também. Não dá para entender, não tem revelação disso, Apocalipse, gente. Mas, Apocalipse é a revelação de Cristo. A gente lê lá no primeiro versículo, está assim, a revelação de Jesus Cristo. Então, como que a gente vai saber quem é Cristo? Como que vai ter revelação de Jesus Cristo se tem medo de ler o Apocalipse? Porque o Apocalipse ele revela quem Cristo é, revela os projetos, os planos de Cristo, o que vai acontecer, tudo que ele vai fazer, já é revelado aqui. Sim. E revela também, algo muito curioso, os vários nomes de Jesus. Porque aqui em Apocalipse tem vários nomes de Jesus. Como, por exemplo, o Amém. O leão de Judá. Como, por exemplo, o Amém. Sabia que o Amém é o nome de Jesus? Sim. O Amém é o nome de Jesus. O Amém. E tem outros nomes que a gente vai se der tempo, a gente vai ver aqui. Alfa e Ômega. Sim, o início e o fim. Tá? São vários nomes que é dado para Jesus. Aqui. Então revela quem ele é. Quem de fato é Jesus. Quando João foi arrebatado e foi levado ao céu,
Um dos anciãos olhou para ele e falou assim, ó, eis aí o leão da tribo de Judá. Porque o ancião viu Jesus já como governador, como, né, como ser supremo. Mas João, quando olhou, não viu isso. João viu o cordeiro, como que acabara de ser morto. Por quê? Porque o ancião, quando viu, está vendo Jesus como de fato ele é. Mas João viu Jesus como de fato Jesus era, como foi morto, como foi crucificado e subiu ao céu. Então você vê, as duas pessoas viram para o mesmo Senhor, mas viu ele de forma diferente. Hoje eu e você, nós somos assim também. Nós olhamos para o mesmo Jesus, mas cada um vê ele de forma diferente. Ou sente, ou se aproxima, ou conversa, ou se relaciona com ele de uma forma diferente. Sim. Ô pastor, deixa eu fazer uma pergunta. O livro do Apocalipse, ele trata só das coisas do fim, ou ele trata também do início, meio e fim? Do início, meio e fim também. Certo. Do início, meio e fim também. Por exemplo, ó, aqui em Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 4, olha o que vai dizer. Você está aí, Alex, com a Bíblia aberta? Não. Quando a gente está no estudo lá, o Alex quer ler para mim. Capítulo 1, versículo 4? Lê para nós, por favor. Diz assim, João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir. Aí, já está revelando aqui, ó. Aquele que é, que era e que há de vir. Aí, o Julimar. Mas Tá falando não apenas do início, tá falando de antes do início, né? Antes Sim, do antes do início, do início. início, do meio e do fim. E detalhe, esse o que é, o que era e que é, tá falando de um da divindade, de Deus, Deus Pai. Esse aqui, o que é, o que era e o que há de ser, tá falando da divindade, tá falando de Deus, Deus Pai. Uhum. Quando eu falo o que é, o que era e o que há de ser, é lá na eternidade. Então, a gente fala assim, ó, a eternidade passada, a eternidade presente e a eternidade futura. Mas sabe o que é mais interessante? É que o teu passado, o teu presente e o teu futuro, tudo está no é de Deus. Resumido. Resumido, desde o início da fundação do mundo até o final, se concentra tudo no é de Deus. Que não tem nada a ver com o do ser humano, né? Não tem nada a ver. Porque a gente está no Cronos, né? Sim. A gente tem tempo. Deus está no Kairos. Ele é eterno. Uhum. Por isso que João, quando foi arrebatado, se a gente continuar lendo aqui, vai falar assim, ó, e nos fez reis e sacerdotes. João não está falando assim, ó, e vai nos fazer reis e sacerdotes. João já está falando, nos fez. Uhum. João, quando foi arrebatado e foi levado ao céu, ele teve uma experiência que ele tenta explicar. E qual foi a experiência? Ele conseguiu ver o passado, o presente e o futuro ao mesmo tempo. Sim. Ele se colocou numa posição assim de amplitude que nenhum outro ser humano conseguiu chegar até hoje. Não conseguiu. Nenhum outro ser Ele viu tudo ao mesmo tempo. Por isso que ele fala, e vi o anjo que descia, e vi a briga, né, do anjo com Lúcifer, e foi derrotado, e foi... Pra gente não aconteceu ainda. Podemos dizer que Daniel também teve uma experiência semelhante, né? Porque muita coisa que está em Apocalipse também confirma-se em Daniel, e de Daniel confirma-se em Apocalipse, né? Sim, olha só como que é. Daniel, quando ele foi arrebatado, ele foi levado para o futuro. João, quando foi arrebatado, ele foi levado para o passado. Por que eu falo isso? Lembra quando Jesus estava lá no monte, despediu dos discípulos, Jesus subiu? A Bíblia fala que ele subiu até as nuvens, aí ninguém mais viu ele. Ele ficou olhando até chegar nas nuvens. Mas das nuvens para cima, teve 2 pessoas que viu. Uma foi Daniel. A outra foi João. Uhum. E João, ele viu Jesus 2 vezes, né? Porque quando Jesus subiu a primeira vez, João estava com ele lá no monte. Sim. Passados-se anos,
João foi preso lá para a ilha de Pátimo, foi arrebatado. Estava lá no céu, ele viu o momento que Jesus subiu. Daí também ele viu o cordeiro como acabara de ter sido morto. Olhou para Jesus, viu Jesus todo desfigurado como que acabara de morrer. Viveu esse momento. Tudo não é de Deus. Ontem eu estava tentando explicar aqui na nossa aula, né? Deu uma certa confusão. Não, mas se o pessoal tiver confuso aí, ó, gente, pode perguntar aí, viu? Pode perguntar e mandar essa live para mais pessoas que gostam do assunto. Estamos falando de Apocalipse, daqui a pouco vamos chegar aí no tema da live, que é os sete Espíritos de Deus, né? Estamos dando uma introduçãozinha aqui de Apocalipse para chegar nos 7 Espíritos de Deus. Já foi falado aqui do significado do 7, do significado do 12, e que há muitos setes no livro de Apocalipse e que Deus trabalha muito números na Bíblia, né, pastor? Trabalha muito. Tem um pastor que ele fala sobre a numerologia bíblica, eu gosto muito dele, que é o pastor Kleber Malaquias. Ele fala sobre os zodíacos e tudo mais. Aí todo mundo vai levar para a questão mística. E ele consegue explicar bem a fundo com relação a isso na Bíblia. Eu não vou entrar muito nesse detalhe porque é na minha área. Não. Só estou aprendendo com ele ainda. Quando eu estiver maduro nisso, nem precisa. aí a gente vai. Vamos entrar nesse assunto então aí. Como é que é essa história? Deus tem 7 espíritos? É, Alex? É curioso, né? Porque eu tava falando, mas peraí, eu conhecia o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas e onde está esses 7? Por que 7 espíritos, né? E sem contar que a Bíblia fala que Jesus é o primogênito dos mortos. Já ouviu isso aí? Essa palavra primogênito dos mortos? A gente lê a Bíblia, a gente lê correndo, a gente nem presta atenção naquilo que está lendo muitas vezes. Mas, ó, primogênito é o primeiro. Dos mortos. Primogênito dos mortos, a gente pode pensar que foi Adão, né? Que foi o primeiro que morreu na Terra. Mas a Bíblia fala que quando Adão pecou, Deus sacrificou um cordeiro, sacrificou um animal, não fala qual é, mas a gente crê que é um cordeiro, para cobrir ele. Esse cordeiro leva a Cristo. Só que a Bíblia fala que Jesus ele foi aquele que foi morto, sacrificado, antes da fundação do mundo. Não é de Deus. Tem 2 explicações com relação a isso, que eu vou explicar depois, se der tempo. Mas vamos lá para os 7 Espíritos de Deus. Vamos lá. Nós estávamos lendo aí, você lê de novo, Alex, o versículo 4? Apocalipse 1:4, né? Diz assim, por favor. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Aí é que é. Mas eu fico tentando me colocar na posição de João, né? João estava lá no céu lá e recebeu uma missão de escrever uma carta e encaminhar essas cartas para 7 igrejas. Mas quando você vai ler, a carta não foi para a igreja, a carta foi entregue para o anjo. E ao anjo da igreja escreve. Ué, não era para a igreja? E ao anjo da igreja escreve. Mas esse texto aqui está falando sobre as pessoas que mandaram João escrever. Quando fala aquele que é, que era e que há de vir, Deus Pai. Quando fala e dos 7 Espíritos que estão diante do trono de Deus, está falando aqui do Espírito Santo. Agora, se você ler o versículo 5, está falando assim, ó, e da parte de Jesus Cristo. Está revelando os 3, a divindade completa. Agora, pensa comigo o peso dessas cartas que foram entregues lá para essas igrejas da Ásia Menor. O peso dessas cartas. Uma coisa que me deu estalo foi quando fala assim numa das cartas. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e com ele cearei. Esse é o 3:20. Essa carta foi escrita para uma igreja, não foi escrita para o ímpio. Foi para a igreja. Mas pensa, a gente fala, vem para a igreja, a casa do Senhor. Só que ele está fora da casa dele. Por isso que ele precisa bater. A igreja está tão cheia de chique que colocou Jesus para fora.
Aí você colocou Jesus Uhum. para fora, porque está faltando ali os 7 Espíritos de Deus. Mas se os 7 Espíritos de Deus é o Espírito Santo, é um ou é 7? E aí? Essa é a dúvida cruel. Por que que o Espírito É de um? Deus, por que que o Espírito de Deus está diante de Deus em número de 7? Vamos estender isso aí, hein? Vamos lá, vamos ler Efésios capítulo 4, versículo 4. Vamos. Ó, Bíblia é com nós Nós entender mesmo. que é só um, para nós entendermos que é um só Espírito. Efésios 4, Efésios 4, 4. 4, 4. Eu tô com uma versão aqui diferente da do Alex. Pode ler nela? A minha Almeida Pode ser. corrigida fiel, mas pode ler a sua. Vamos lá. Nós somos todos membros de um só corpo, temos o mesmo Espírito e uma só esperança, para a qual todos fomos chamados. Temos o mesmo Espírito. Na minha tradução, eu acredito que na do Alex está assim, ó, há um só corpo, um só Espírito. Porque o Espírito de Deus é um. Mas quando fala em 7, está falando de 7 manifestações do Espírito de Deus, ou 7 facetas do Espírito de Deus. Então vamos anotar isso aí, gente. Ó, é importante. Fala pausadamente aí, pastor. São 7 manifestações. Manifestações do Espírito de Deus. Ou 7 facetas do Espírito de Deus. Para você ver o quanto isso é poderoso, Jesus, ele recebeu o Espírito Santo quando ele foi batizado. E o Espírito Santo veio sobre ele e trouxe essas 7 manifestações sobre a vida dele. E o interessante, pastor, é que estas 7 manifestações são exclusivas do Espírito de Deus, né? Ou seja, é ele que age dessas formas e não Jesus e nem o Pai, né? É o Espírito Santo. É o Espírito. Então, ou seja, nós que temos o Espírito Santo, nós também temos essas 7 manifestações. Eu posso falar uma que eu gosto, eu amo demais, uma manifestação do Espírito, que eu acho tremenda, que a Bíblia diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis na hora das nossas fraquezas. E é isso mesmo, porque o que Jesus falou, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou deixar com vocês um outro Consolador. Ou seja, nós não somos órfãos. O Pai ainda continua com a gente. O Pai na pessoa do Espírito Santo. Uhum. E o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E tem uma explicação por isso. Ó. O que a Bíblia fala? Que o corpo, que a carne luta contra o Espírito contra a carne, não é isso? Sim. E ambas lutam entre si. Uhum. Por quê? Porque a nossa carne leva a gente para o pecado. A nossa carne é uma fonte inesgotável de pecado. Ela é uma fonte inesgotável de pecado. Você pode falar, eu sou santo, não, você está lutando para ser santo, para ter santidade. Mas, cara, virou para o lado, você já está com tendência ao pecado. A carne é o processo. A carne é o processo. A carne, ela quer as coisas naturais. E as coisas naturais, as coisas comuns, nos levam ao pecado. Uhum. Eu dou um exemplo bem simples assim. Eu falo, por exemplo, todos nós gostamos de comer, né? Uma comidinha boa vai bem. Agora, comer demais é pecado. Uhum. E tem gente que come demais. E já entra até uma classificação, né? Que a Bíblia fala que é a gula. É a gula. Então, comer demais é pecado. Ou seja, a carne nos leva para estar com o Espírito. Ele nos leva para as coisas espirituais, para as coisas santas. Por isso que é essa briga. Né? Porque ele está em nós. Então, nós, quando viemos para Jesus, aceitamos, somos batizados, o Espírito Santo mora em nós. Então, agora nós temos a consciência. Ou seja, nós somos libertos do pecado. Significa que nós não somos mais escravos do pecado. Agora você tem poder de escolha. Pecar ou não pecar. Você pode ter uma manifestação do Espírito chamada domínio próprio. E o domínio próprio também. Mas esse que o 7 Espírito, ele vai para uma outra categoria. Então vamos lá. Eita. Esse que o Gilmar falou, pastor, é do fruto, ele faz parte do fruto, né? Sim. Do fruto do Espírito. Que porque eu lembro, é um pouco diferente do 7. Das manifestações aqui do 7 Espírito de Deus. Então vamos lá. Esse fruto, eu lembro desse fruto, eu lembro que quando eu estava lá no outro ministério que eu pertencia,
e tinha as campanhas. Aí os pastores faziam uma árvore e colocava lá os frutos, e cada fruto colocava, dava um nome. Uhum. Mas a Bíblia fala assim que é o fruto do Espírito Santo. Então, por exemplo, você pega uma maçã, tem várias vitaminas na maçã, né? O fruto do Espírito também tem todos esses outras Nutrientes. bênçãos. Componentes. Mas tudo faz parte do mesmo fruto. Ou seja, não é um fruto de cada um. Não é uma pera, fruto uma só. maçã e uma banana. Não, é um fruto só. A Espírito Santo só tem um fruto. Não Quem é, tem Espírito não é Santo tem uma esse árvore fruto. com Esse fruto vários engloba frutos, tudo. né? Mas vamos voltar aqui para os 7 Espíritos de Deus, senão a gente vai. Vamos lá. Quando fala de Bíblia, o negócio começa. Rapaz, a nossa indo. mente Eu vou chegar aqui no, viaja. eu vou chegar aqui no 7 Espíritos, mas deixa eu ler com vocês algum texto Bíblia antes. já viu, né? Não tem jeito, viaja. Viaja. Olha o que diz Apocalipse 4, no versículo 5. Você lê, Alex, por favor? Lê. O que é que eu leio? Quer ler aí, Julimar, na sua tradução? Peraí que eu tô voltando. Vamos comparar as duas Apocalipse na traduções. Bíblia aqui, que eu tava em Efésios, né? Tem misericórdia. Como eu tô no 1:5. computador, aí fica mais rápido, né, Bi? 1:5, versículo Eu 5 tô, do capítulo 1. eu tô é na isso? moda antiga ainda. Capítulo 4, Capítulo 4, versículo 5. Ah, tá. Peraí, então. 4, eu já pulei pro 4. 5 diz assim: Do trono saíam relâmpagos e trovões, e havia vozes nos trovões. Bem na frente do trono dele havia 7 lâmpadas acesas, que são os 7 Espíritos de Deus, que está escrito com letra minúscula, igual eu escrevi aí, ó. Tá certinho lá na Bíblia. Aqui no meu tá com letra maiúscula. Aí, ó, na minha tá letra minúscula. Mas Não é muito do da homem, né? tradução, do tradutor, essas coisas todas, né? Não faz Mas diferença. Diante do trono de Deus está 7 lâmpadas, né? Tem algumas traduções que falam 7 tochas. O meu tá 7 E trovões. essas 7 trovões. E esses 7 trovões, essas 7 lâmpadas, essas 7 tochas, quem é? O próprio versículo nos ensina. As quais são os 7 Espíritos de Deus. Agora complicou mais, né? Porque assim, tem um versículo que diz assim, que a voz de Deus é como a voz de trovão. E aí A voz de Deus como voz de trovão, é de Jesus como de muitas águas. como de muitas águas, De Então, Jesus, e aqui também está você falando quer de diferenciar de 7 Jesus trovões. falando, muitas águas. Aqui tá falando de 7 trovões também, né? 7 trovões, 7 lâmpadas. Porque o Espírito Santo é ele que nos dá luz, né? Clareia, Ele nos dá traz a entendimento. claridade. Que abre os nossos olhos para muitas coisas. Ele convence a gente do pecado. Tira o homem da escuridão e coloca ele na luz. Sim. Olha o que a Bíblia diz acerca de Jesus. Ó. Por que muitos serão condenados? Porque a luz veio ao mundo E e o mundo rejeitou a luz. rejeitou a luz. Rejeitou a luz, mas Jesus foi, a luz ficou. A luz é Cristo, a luz é o Espírito de Deus. Uhum. A luz é o Espírito Santo. Vamos ler um outro versículo? O Apocalipse capítulo 5, versículo 6. Vai lá, Daqui a pouco eu já Alex, você vou agora. destrinchar esses 7 Espíritos. 5, 6, vamos lá. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tenha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados à terra, a toda a terra. Agora o bicho pegou, né? Porque agora tem mais 7 aí. Tem mais 7 pontas. Tem 7 olhos agora. E aí, 7 Julimar? tudo, hein? É 7 tudo, meu amigo. Não para de aparecer coisa aqui. Não para. 7 Tem chifres. algumas traduções que vai falar 7 chifres. Quando fala de Na minha chifres tá ou de 7 pontos, fala de chifres. governo. Fala de governo, fala de poder. Quando fala de olhos, nos dá clareza, visão, enxerga, olha. Anota dá tudo isso aí, hein? entendimento. Anota isso aí, hein? Mas eu vou voltar um pouquinho antes, ó. Eu vou ler o versículo 5, ó. E disse-me um dos anciãos: não choreis. Eis aqui
o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Futuramente a gente vai falar sobre esses 7 selos, sobre cada um deles. Hoje não vai dar tempo. Tem as 7. E olhei, olha João falando, ó, e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciãos, um cordeiro como que havia sido morto. Cristo estava no meio. O próprio Cristo estava ali. Mas o que estava com Cristo? E tinha 7 pontas. O Espírito Santo estava com ele ali, naquele momento. E tinha 7 olhos. O Espírito Santo estava com ele naquele momento. Que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. O Espírito Santo, ele foi enviado a toda a terra. Então nós vamos ver na Bíblia, poucas vezes falando que Deus veio à terra. Com exceção lá de Gênesis, quando ele caminhava, né, com Adão e com Eva. De Deus Pai. Muito pouco. Sim. O Espírito Santo, você vê que o Espírito Santo... E Jesus, em forma de homem, ficou limitado. Só andou ali na região da Palestina mesmo, né? E por 33 Jerusalém, Judéia, teve um pedacinho de Roma também, mas ficou limitado ali. Agora, o Espírito Santo, é interessante que os apóstolos não acreditavam assim, né? Achavam que o Espírito Santo ia vir só para eles, né, pastor? E aí o que aconteceu? Pensava dessa forma. E aí o que aconteceu? Pedro foi tomado de uma forma tão poderosa que a pregação dele alcançou não apenas os judeus, mas alcançou também os gentios. E aí começou o negócio a fluir para toda a terra, né? E você vê que é interessante, né? Que o Pedro, ele era um apóstolo que ele foi escolhido para pregar para os gentios. Só que ele não entendeu, então ele não pregou para os gentios. Quando desceu aquele lençol, com aquelas comidas que Jesus mandou ele comer, ele falou assim, não, é comida impura, eu não vou comer. Era para ele levar essa mensagem para os gentios. Ele não aceitou. Aí precisou alguém cair do cavalo. Aí veio Paulo. Aí veio Paulo, 40, 60 anos depois. E ainda ensina sobre a ceia, ainda arrumou a ceia ainda. Porque ele fala, como eu recebi do Senhor, eu vos ensino. No dia em que Jesus foi traído, ele nem participou da ceia. Pois é, rapaz. Paulo que vai ensinar, né? Paulo que vai ensinar, que daí já é um outro assunto também. Daí eu pergunto para você, pastor, eu estou em pecado, eu posso tomar ceia? E aí? E aí, pode ou não pode? Tem gente que fica lá no banco assim, fala, não, eu pequei hoje, eu pequei, não vou tomar ceia, não. É porque eu estou em pecado. Mas, o que é a ceia? Não é o corpo de Cristo? Mas Cristo não é o cordeiro que tira o pecado do mundo? E a Bíblia fala assim, por isso que tem muitos que estão fracos, que dormem e morrem. Porque não come da minha carne. É a mesma coisa a pessoa chegar em casa suja e falar assim, vou esperar me limpar para tomar banho. Aí, agora azedou, hein? E a pessoa, vou esperar ficar limpo para tomar banho. Mas o Paulo dá uma orientação muito clara, né? As regras divinas de cada religião que muda tudo isso, né? Mas ele dá claramente a regra e ele dá claramente de como deve ser, né? Examine-se o homem, né? E coma e beba. Então vai depender muito da consciência de cada um também, igual a Alana escreveu aí. Mas outra coisa que nós vamos voltar para o Espírito aqui. Paulo também, quando começou a pregar, ele chegava nos lugares e ele perguntava, mas vocês já foram batizados em nome de Jesus e com o Espírito Santo? Foi... Daqui a pouco ele está falando, né? Foi lançado sobre toda a terra. Sobre toda a terra, exatamente. Sobre toda a terra. Os 7 Espíritos de Deus enviados sobre toda a terra. Porque sem o Espírito, nós não conseguimos entender isso aqui. Né? Não conseguimos interpretar. Só
o Espírito Santo faz o homem entender a revelação da palavra, é ou não é? Sim. Ó, Apocalipse, até há pouco tempo, não, difícil de entender. Uhum. Os que entendia e explicava era tido como herege, como Sim. doido, Uhum. porque era um livro que estava oculto, estava tapado ainda, não era momento de ser revelado. Uhum. Nem ele e nem Daniel. Não era momento de ser revelado. Mas agora, eu estava até brincando ontem no estudo, né? Assim, agora até eu estou ensinando. Gente, o fim do tempo está aí. É. Jesus está à porta. Está chegando. Exatamente. Então é hora de você que está afastado, ó, para com essa palhaçada aí, viu? É hora de Se achegue. Se achegue. voltar para o Pai. Isso eu quero dar uma pausa aqui só para falar um pouquinho do Bonde. Você está no canal aqui do Bonde do Polo. Esse canal foi criado por três doidos aqui, que é o Alex, o Julimar e o Leandro. Nós criamos esse canal para a gente fazer lives em conjunto aqui. Normalmente o Leandro também está, mas o Leandro está participando de um curso presencial, por isso ele não está nesses dias. E nós estamos fazendo live segunda, quarta e sexta. Então marca na sua agenda, 20 e 29, segunda, quarta e sexta, nós trazemos conteúdos aqui, não apenas da Bíblia, mas de modo geral, certo? Que fundamentado na Bíblia, nós trazemos inteligência emocional, falamos sobre o corpo, falamos sobre a alma, falamos sobre o espírito, sobre empreendedorismo, investimento. Já temos uma live programada aqui para falar só sobre investimento, com um amigo meu que mora lá em Orlando, que é o Vinícius Ribeiro. Então se prepare, que aqui tem muita coisa. Se você não segue ainda a gente, clica aqui, segue o Bonde do Polo, segue o Alex, segue o pastor Claudinei, e o meu Instagram é deixa eu colocar o meu Instagram aqui também, @Julimar Fernandes X. Você pode me seguir também se você quiser. Fique à vontade para seguir a gente e ver os nossos conteúdos. Estamos hoje falando sobre os 7 Espíritos de Deus. Era para ser uma live de 29 minutos. Já estamos caminhando aqui para os 41 minutos ou mais, 42 minutos. Eita. Mas não tem problema. Vamos estender um pouquinho aí para o pastor concluir o assunto e a gente marcar uma nova live com ele. Já nos bastidores já vai estar programada essa live, tá, pastor? Tá bom. Então já vamos lá, gente. Para finalizar, para a gente concluir, vamos ler Isaías, para a gente entender o que é esse Espírito Santo. Isaías capítulo 11. O que são essas manifestações, quais são elas? Vamos lá. Bíblia. Você sabe onde está o livro de Isaías capítulo 11. Já está aqui no pente. Mas está onde? No Velho ou no Novo Testamento? Esse que eu estou aqui é no Velho. Ah, é um profeta maior ou um profeta menor? Está na lei ou está na graça? Não complica. Complica o povo. Aqui é capítulo 11, versículo? Versículo 2. 2. Vou ler aqui, ó. Não, lê do 1, Alex. Vamos pegar do 1 aí, por favor. Então vamos do 1. Vamos começar do começo. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Para um pouquinho. Vamos deixar o povo curioso. Tá. Deixa eu ler na minha versão aqui também, tá diferente, hein? Lê aí. Surgirá um descendente do rei Davi, filho de Jessé, como um rebento que brota de uma árvore, como um renovo que surge da velha raiz, o Espírito do Senhor estará nele. Até aí, né, pastor? Você quer que pare? Até aí. Quem que é esse rebento aí, gente? Alguém sabe? Põe aí. Porque brotará um rebento. Esse rebento está falando de Jesus. Sim. Já é a profecia acerca de Cristo. Do tronco de Jessé. Nós conhecemos. Sabemos que Jessé é o pai de Davi. Então vai vir da linhagem de Jessé. Da linhagem de Davi. Por isso vai ser leão da tribo de Judá. Porque Davi é da tribo de Judá. Aí todo mundo vai falar assim, pastor, os músicos que cantam na igreja é levita? Davi era músico e não era levita. Aí, e das suas raízes um renovo. Esse renovo aí está falando de Cristo, a igreja.
vai renovar tudo. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Lembra quando ele foi batizado, que João batizou Jesus? Mas olha só que interessante. João era o primo de Jesus. Muito provavelmente eles cresceram juntos. Né? Jesus fugiu lá primeiro, quando era pequeno, mas voltou. Cresceram juntos. Aí João batizava por quê? A Bíblia fala que João batizava para que o Messias fosse revelado. Por isso que João batizava. Para que o Messias fosse revelado. Então, quando o Messias fosse revelado, João devia parar de batizar e o Messias ia continuar a obra. O problema é que João continuou batizando. Só que João batizou. Jesus, quando subiu das águas, o Espírito Santo veio sobre ele. João viu isso. João Batista viu o Espírito Santo descendo sobre ele e ainda ouviu. Esse é meu filho, a quem me comprazo. E quando o Espírito veio sobre ele, veio também a 7 manifestações do Espírito Santo. E quais são essas 7 manifestações? É o que está revelado aqui, ó, no capítulo 2. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o de inteligência, o Espírito de conselho, 3, de fortaleza, 4, o Espírito de conhecimento, de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o de temor do Senhor. Vamos enumerar eles agora? Bora. Bora lá. O Espírito do Senhor. 1. O de sabedoria, o Espírito de sabedoria. 2. O Espírito de inteligência. 3. O Espírito de conselho. 4. O Espírito de fortaleza. 5. O Espírito de conhecimento. 6. E o de temor do Senhor. 7. Esses são os 7 Espíritos de Deus. Vamos repetir aí que eu perdi aqui. Aí eu acho que alguém pode ter se perdido aí também e tal. Então vamos lá, repete de novo. Vamos repetir. Vamos lá. 1 é o Espírito do Senhor. Sim. 2 é o Espírito de sabedoria. Isso mesmo. 3, inteligência. 3 é a inteligência. Eu coloquei o 3, conhecimento. Então vamos voltar aqui. Faltou inteligência no meu. Olha aí, ó. Inteligência. Faltou inteligência. Aí vai bugar, tá? A Adriana tá falando assim vai bugar. Ué, mas para isso que serve, ué. Para isso que serve vamos lá. Ajudar um ao outro. Então, Verdade. 3, 4. O 4 é o conselho, né? E 5 é o conhecimento. 5 é o fortaleza. 5 é a fortaleza. E o 6, conhecimento. Conhecimento. E o 7, temor do Senhor. E o 7, temor do Senhor. Aí sim. Formou. Vê só como é poderoso esse 7 Espíritos de Deus? Que Jesus só foi para o deserto depois que o Espírito Santo veio sobre ele. Depois que o Espírito Santo veio sobre Jesus, o próprio Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Lembrando que Jesus ele veio como homem. E se ele fosse como homem para o deserto sem o Espírito Santo, estava na roça. Tá aí, gente. Então, Quem pode falho. escrever aí nos comentários os 7 Espíritos de Deus? Quais são aí? Quais são as 7 manifestações do Espírito de Deus aí? Quem consegue escrever aí nos comentários? Pelos números que nós colocamos. Essas são as 7. Vamos lá, vamos ver se Essas são as 7 manifestações. Aprendemos lembra? hoje, hein? Pega a sua caneta aí, pega a sua Bíblia, circula a caneta, circula. Depois você faz uma setinha e aponta lá para Zacarias 3:9, que não vai dar tempo para a gente ler. Vai falar também sobre isso. Quem é? Vai falar sobre que Jesus é a pedra e sobre a pedra tem 7 olhos. Porque os olhos do Espírito Santo hoje estão sobre nós. É por isso que não tem nada que você possa fazer que o Espírito Santo não vai participar contigo, vai ver com você. Uhum. Então Jesus, quando ele foi para o deserto para ser tentado, o diabo tentou ele. Mas quando o diabo tentou ele, o que Jesus já tinha ali? Jesus já tinha sabedoria vindo do Espírito Santo. Já tinha inteligência vindo do Espírito Santo. Já tinha espírito de conselho, de temor e de fortaleza. Então, essa mesma manifestação do Espírito Santo, que veio sobre Jesus, hoje ela está sobre mim e sobre você. Sobre nós. Então, se o diabo vier nos tentar, nós temos toda essa sabedoria. Aí. Adriana colocou aí, ó, Gilimar. Deixa eu ver se eu fixo aqui, peraí. Fixar o comentário. Aí quem clicar no mais vai ver tudo, né? Ficou Isso.
ficou aqui nos comentários aí, ó, os 7 Espíritos de Deus. Obrigado, Adriana. Show de bola. Tamo junto. Gente, estamos caminhando pro final, hein? Estamos caminhando. Vamos fazer aquele print nosso? Bora! Quem vai fazer um print nosso aí? Vou desativar os comentários aqui, depois eu ativo de novo. Quem vai fazer um print nosso aí? Eu vou abrir a Bíblia aqui em Apocalipse e para deixar registrado que a gente falou de Apocalipse e vamos voltar a esse assunto de novo na próxima live, hein? Vamos voltar a esse assunto de novo. Aí. Quem gostou aí da live, depois vai colocar nos comentários. Ou vai fazer o seguinte, vai marcar o nosso print. Ó, tô no livro do Apocalipse aqui. Faz um print aí, gente. Acho que nem dá de ver. Faz um print, manda, marca a gente. Isso aí, faz um print, marca nós e coloca nesse stories aí os 7 Espíritos de Deus. As 7 manifestações do Espírito de Deus. Vou fazer um aqui nosso também, tá? Sorri aí, por favor. Vamos lá. Pronto, eu fiz para registrar aqui no bonde. Show de bola. Gente, não tenha medo de riscar a Bíblia de vocês, viu? Não. Não tenha medo de riscar, de escrever, porque eu aprendi algo muito importante, ó. Uma Bíblia destruída pertence a alguém com uma vida inteira. Ei! Uma Bíblia inteira, o camarada tá com a vida destruída. Então, leia, estude, risque, escreva do lado. Isso não vai se perder nunca. E é isso aí, em nome de Jesus. Junimar! Vai lá das suas últimas palavras aí, meu amigo Alex. As palavras finais aqui é o seguinte, pastor Claudinei, eu quero agradecer por ter aceito o nosso convite, por ter entregue, né, essa revelação aí do livro de Apocalipse, assim como o senhor falou, né? Até eu estou ensinando, agora está aí, e eu acredito que até assim tem uma galera que ainda fica meio que com medo, meio que religioso, talvez não pegou a conexão ainda, talvez ainda está naquela bolha, enfim. Assim como a Adriana falou assim, ó, desse jeito vai bugar. Na verdade, essa é a intenção que é para o cara sair desse loop religioso, dessa bolha que foi criado pelo o tempo, a impressão que sua alma teve do que recebeu durante essa caminhada. Essa é a intenção, para que você venha acordar, para ver que não é um bicho de 7 cabeças, tem 7 chifres, tem 7 ossos, tem... mas não é nada que venha te afastar. Então, só queremos agradecer, pastor Claudinei. O senhor é de casa, tá aí, a gente vai marcar mais. E segue o pastor, se tiver alguma dúvida, como que faz para encontrar o senhor nas redes sociais, pastor? Como que faz se tiver alguma dúvida? Dá um toque para a galera aí, como que funciona? Manda lá no direct, a PR Claudinei Lázaro. Tá bom? O meu Instagram tá um pouco abandonado, né? Tô postando poucas coisas, mas eu tô sempre na ativa lá. Consigo ver os direct, manda lá, tiver pergunta. Se eu souber responder, eu vou responder. Se eu não souber, pode ter certeza que eu vou atrás para aprender, para ensinar, né? Porque esse é o intuito. Gente, eu falo o seguinte, ó. Se o conteúdo que eu estou passando, ensinando, levar você na Bíblia, para você verificar se eu estou certo ou não, já valeu a pena. Já valeu a pena. E eu queria dizer uma coisa importante. Não tenha medo de ler a Bíblia. Tem gente que não lê a Bíblia porque tem medo, sabia disso? Não é só questão do livro do Apocalipse, não. É qualquer livro, qualquer texto. Ele tem medo, ele acha que a Bíblia vai condenar ele, vai levar ele logo para o inferno, porque ele está totalmente imundo, ele acha que ele está na podridão eterna e não tem jeito mais para ele, mas não é bem assim, não. Quanto mais você lê, mais você vai se purificando, mais você vai se aproximando da luz e a sua mente vai se iluminando, se clareando e você vai se purificando. É assim, não é, pastor? É assim, quanto mais você lê a Bíblia, mais você tem clareza da tua vida, do teu propósito, do teu chamado. Você vai entender mais quem é o Senhor, quem é Deus. E entenda uma coisa, Deus ele não vai esconder os teus erros, os teus pecados, não. Ele não escondeu de nenhum das pessoas da Bíblia. Tá aqui, ó. Davi aprontou, tá aqui. Abraão aprontou, tá aqui. Abraão vendeu a mulher 2 vezes. E independente da versão, né? Independente da versão.
Pode ser Bíblia católica, pode ser Bíblia de crente, pode ser Bíblia de qualquer Bíblia. Pega e leia. Lê. E se Leia. você puder todo ano ler uma versão diferente, melhor ainda. Melhor ainda. E se tiver dúvida, chama o pastor, chama alguém que já estuda a Bíblia para você tirar a sua dúvida. Eu, nos meus primeiros passos, tudo que eu tinha dúvida, eu anotava e mandava ver para a missionária da igreja lá, que ela era uma líder mulher, e eu mandava para ela, ó, tô com dúvida disso aqui, como é que é? Me explica aqui. E ela vinha Eu explicar era para assim mim. também. Eu não fico com dúvida, não, eu pergunto. Eu lembro de um amigo meu, quando eu vim para Jesus, né? Eu me converti, eu não tinha igreja. Eu me converti na rua. Vindo do show de música, no meio de chuva, me aceitei Jesus. E eu não ia para a igreja, não congregava. Passei uns meses assim, até que um amigo começou a me discipular. E eu lembro que eu lendo a Bíblia, e eu estava vendo falando sobre Nazireu. Falando sobre Sansão, que Sansão era Nazireu, bababá. Aí eu fui falar para um amigo, falei assim, o que é isso, narizeu? Eu inverti até o nome. Eu falei, o que é isso, narizeu? Tá falando na Bíblia de narizeu, narizeu. Ah, esse é meu amigo Rio. Aí depois ele sentou comigo e falou assim, vem cá, deixa eu explicar para você. Aí explicou o que era nazireu, Gente, procura alguém que já está há mais tempo. Exatamente. Alguém que você sabe que é de Deus, alguém que sabe que tem vida de oração, alguém que você sabe que, está caminhando para ter uma vida correta e vai te orientar. E não vai só no Google, não, porque o Google não tem o Espírito de Deus. Vai em alguém que já vive com o Espírito de Deus, que pode trazer a revelação mais completa para você. Porque nem A tudo sabedoria, que está a no inteligência. Google é inspirado pelo Espírito de Deus. Essa é uma dica interessante. Anota aí. Anota aí. Tenha medo de ler, não, gente. Olha o meu rebento aqui, ó. Dá tchau, pessoal. Bom, vamos finalizar então. Queria agradecer o pastor, agradecer o Alex, agradecer a todos vocês que estiveram conosco. Vamos deixar essa live gravada. Você que está assistindo gravada, te agradecemos demais. Vamos mandar ela pro YouTube também, beleza? E vamos deixar aqui no Bonde do Polo gravada. Sexta-feira que vem temos mais um encontro aqui no Bonde do Polo, às 20h29. E damos tchauzinho a todos aí, inclusive ao Rebento. Aí. Gente, Deus abençoe. Muito obrigado pelo convite. Me sinto honrado, né, por estar aqui. Eu estava nervoso, acredita? Eu estava nervoso, estava meio tremendo. Falei, meu Deus do céu. Nada, rapaz. Eu fico nervoso quando eu vou subir no altar para pregar. Eu fico nervoso. Sabe quando tem que falar? Eu fico. Não adianta, isso é bom. É bom. Fiquei nervoso aqui agora. Essa é a sensação da dependência da manifestação dos 7 Espíritos de Deus. Olha aí o complemento. Glória a Deus. Show. Beleza? Beijão, abraço para vocês, tá bom? Fiquem na paz e nos vemos por aí. Deus abençoe. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau.